Programa não recomendado para menores de 12 anos. Um MSX feito à mão e sem FPGA. Um sucessor espiritual para os Commodore 64 e 128. 40 anos do arcade que virou música do Legião. Recuperação extrema com 3x de um Atari 800 XL. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, quiçá talvez uma boa madrugada. Bem-vindos a mais uma edição do Repórter Retro. Este é o Repórter Retro de número... Eu perdi o papel. 39. E aqui nesta mesa, por enquanto triangular, eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, César Cardoso. E eu, Juan Carlos Castro. Talvez em breve se torne quadrilateral. Mas enquanto isso, vamos lá, começando como a gente sempre começa, né? Exatamente, né? 2018 das efemérides, algumas efemérides bem interessantes. Né? Mas antes de mais nada, vamos falar essa efeméride que antes que o Ricardo chegue e peça para ele falar. Exatamente, né? Basicamente, é 27 de junho, o MSX fez 35 aninhos de idade. Continuou morando com os pais? E muita coisa que aconteceu, tem uma aqui que a gente vai destacar, que achamos bem interessante, né? Que um japonês chamado Kimoan, ele construiu um computador MSX exclusivamente com chips, né, gerais sem FPGA nenhum. Né? Ele fez o próprio Expert. Fez o próprio Expert. Kimohashi, tá certo, Kimohashi? Tem um link aí e... Tem. A construção dele é bem interessante, né? Ele fez várias PCBs, né? Cada PCB é uma função, né, do MSX, e eles se ligam, né? Essas plaquinhas. Cada uma faz a parte, tem uma que faz som, tem uma que faz vídeo, né? Tem que faz ele montou um backplane e espetou todo mundo na... Isso. Tô vendo aqui que tem energia ali embaixo, né? Tem, né, saída de vídeo, né? Teclado. Tem esse vídeo, né? Ali que eu tô vendo. Não, deve ser teclado. Ele tá certo, que isso aqui não parece VGA não. Parece que aqui em cima acho que é uma serial. Teclado PS2. Não, isso aqui é o joystick. Tem um controle de volumes. É a placa de som. A do meio eu não consigo identificar porque tem muito chip em cima. Mas como ele fala alguma coisa sobre SRAM, deve ser a minha parte de memória. Talvez o processador esteja aqui. Ele tem essa aqui com um DB15. DB15 é a parte de vídeo. Embaixo está o teclado, que dá para ver a PPI. Mais para baixo tem uma coisa de analógico, pode ser, tem um USB inclusive, tem um botãozinho, e os 80 tá aqui no meio. Dá para ler alguma coisa aqui, ó. Tem a CPU board, tem a PPI board, tem a VDP, tem a PSG, e em cima, infelizmente, o ângulo da foto não deixa ler o que tem. Não. É aquela arquitetura de backplane, tipo computadores das antigas, né? S100, Altair. Sim, e de brinde ele botou aquele famoso cabinho arco-íris. Né? Ele está desenvolvendo agora um slot cartucho. E MIDI. MIDI ainda não, mas suporte a computadores Mega ROM, já que tem memória, né? Bom, tecnicamente 96K de ROM. Basicamente ele está fazendo quase com o MSX2, né? Basicamente, a ideia dele é essa. E de novo, eu acho bem interessante por causa disso, porque ele fez de uma maneira bem... Assim, que não é, assim, hoje em dia não é muito comum, porque, né, com a facilidade que o FPGA te dá, ele montou e ele separou cada pedaço, né, do MSX em um bloquinho. Qual só que aí já é a placa, né, a GR 8-bit, a Great Bit do lado do Eugene. Né? Só que a do Eugene, assim, é uma placa para você montar num gabinete. É um pouco diferente dessa ideia aqui de fazer uma maquininha de protótipo onde vai espetando coisas. E, bom... aniversariante. Outros aniversariantes, né? Temos mais alguns aniversariantes. Um de 8 e um de 16. Exatamente, né? Vamos falar do de 8 primeiro? Vamos. A primeira das efemérides começaram a ficar grandinha, são os 40 anos do Space Invader. E era como se jogassem Space Invaders.
pessoal do Computing History Museum, lá da Inglaterra, resolveu fazer o Center of Computing History, desculpa, gente, resolveu fazer uma comemoração com o autor, e eu lembro de ter visto vários vídeos, diversos vídeos, com uma penca de demonstrações do jogo rodando em diversas máquinas do acervo deles. Eu não me recordo agora o nome do autor do jogo. É Tomohiro Nishikado, tá inclusive no link que a gente coloca do Computing History. E eles também fizeram não só assim, eu lembro de ter visto acho que no canal deles do Google Plus, eles postaram, no Twitter, eles postaram diversos vídeos de vários computadores do acervo deles rodando Space Invaders, e esse post aqui é interessante que eles também comentam como foi uma das primeiras febres de videogame a invadir os Estados Unidos, né? Você teve de uma série de produtos, inclusive sopa em lata do Space Invaders, Compact Disc, que inclusive ele também comenta sobre a influência nos jogos. Inclusive John Romero cita que Space Invaders foi o caminho para drogas mais pesadas dele, do John Carmack. Eu acho que no final de contas todo mundo, assim, você pega o Space Invaders, eu acho que ele tem uma influência que é muito mais do que simplesmente, né, tipo, criar o gênero do... que adora esse nome que os espanhóis colocam, como é que é? O Mata-Marcianos. Os espanhóis o Mata-Marcianos. Que é, né, que é toda a temática espacial. Tem um documentário do Retro Arroy que ele tá na versão numa versão estendida, que ele juntou vários episódios, por assim dizer, que é sobre a origem do videogame, e tem uma parte específica sobre os jogos espaciais. Eu lembro agora o título mas assim, se você procurar o canal dele no YouTube, vocês vão facilmente achar, acho que é Forbidden Fruit ou algo parecido, que é sobre a história dos jogos eletrônicos. Mas tem outra coisa fazendo 40 anos também, né? Tem, fazendo 40 anos. Também, agora em junho, 40 anos do Intel 8086. Olha, 40 anos do X86. 40 anos do X86. Não parece, mas já são 40 anos do 86. A gente vai postar, né, uma matéria né, da Ximitec, né, comentando um pouco do desenvolvimento, né, do 8016 e etc e tal, até de algumas decisões que a Intel tomou com relação a decisões da Intel, de coisas que influenciariam toda a vida do 86, com relação até mesmo à manutenção de compatibilidade, né, e etc, né, inclusive uma lembrança de que a Intel em 79, né, ela relançou o 8086, né, com uma campanha de marketing, né, que é a Operação Crush, que no final de contas atingiu o objetivo dela, que era tipo, as pessoas passarem, no caso, por exemplo, da IBM, no caso que evitar que as pessoas usassem ou produtos Motorola ou produtos Zilog, que a Intel na época estava disputando o mercado de microprocessadores, né? Ela quase era só mais uma. Então foi assim que eles acabaram sendo consultados pelo pessoal da IBM quando eles precisaram achar um processador para o projeto secreto deles. Então assim, é óbvio. A Intel também lançou um Core i7 especial, mas o problema não é nosso não, você deve ter visto por aí, não vou falar disso não. É porque tem tanto Core i7 que a gente nem mais sabe o que realmente é o Core i7 que está no nosso computador, ou i5 ou i3. Porque, né? Porque ninguém, acho que nem entende mais a lógica, né, da numeração deles. Então, fazer o quê? Agora entramos nas páginas policiais, né? 70 anos da primeira execução de um bebê. 70 anos de um bebê, gente. Quer dizer, 70 anos da primeira execução de um programa em memória. Ou seja, o programa estava lá, feliz e contente, foi nesse tal de memória aí e foi morto. Coitado. É a violência. Tem as imagens aí? Tenho. E tem o link, que assim, 21 de junho de 1948, o desenvolvedor, né, a máquina Master Baby, né, que é a máquina, computador que ocupava uma sala da universidade. Uma simpática sala, pelo tamanho que eu tô vendo aqui. Né, da Vitória, rodou um programa armazenado em memória.
Não um programa armazenado numa fita de papel, numa fita magnética ou em cartões perfurados. Ele estava totalmente digital. Eles comentam aqui no Hataka, comentam no site Hataka que o programa demorou 52 minutos, executou 3,5 milhões de cálculos, rodou sem erros, isso é legal. Nessa época os programas rodavam sem erro, não tinha inventado os bugs, os erros de programação, não tinha API, não tinha framework, essas coisas para trabalhar. E 52 minutos depois, né, ele gerou o resultado dos cálculos que eles precisavam. Aí que só a título de curiosidade, ele cita que o Motorola 68000 de 79 não demorava 52 minutos para fazer a mesma coisa, apenas um segundo. Mas, assim, como o objetivo do Master Baby era ver que se o tal de tubo Williams funcionava, que na verdade foi toda a origem da RAM, de entubar o tal do Williams, né? E no final de contas, enfim, se lembra, a gente já falou disso, o Master Baby deu origem ao Ferrante Mark I, né, que foi o primeiro computador de propósito geral, mas tem um troço mais velho, né? E já que vamos falar de coisa mais velha, vamos chamar o Ricardo, que acho que ele é mais versado em velharias. Exatamente. Você tá me chamando de velho ou minha impressão? Não, só impressão. Porque velho é o seu PC. Ah, tá, bom saber. Pois é, então... São 100 anos da sandália havaiana, né? 100 anos do flip-flop, né? O circuito flip-flop. Engraçado que a primeira vez que eu tentei mexer com alguma coisa eletrônica era fazer um circuitinho flip-flop com 2 botões e acendendo LED. E não, eu não consegui fazer isso na minha precoce adolescência. Depois comecei a mexer com micro, aí meu conhecimento de eletrônica, que já era ruim, piorou mais ainda. Foi por mais pau. Foi por ralo. Mas são 100 anos do circuito, né? O circuito do flip-flop. Completou agora no mês de junho, né? E aí falo dos físicos que trabalharam em inglês, né? William Eccles e F.W. Jordan, foram os primeiros que tiveram a ideia, usaram isso no rádio. William Flip e George Flop. É por aí mesmo. Vale curioso, William Eccles, ele era ajudante do Marconi, né? O criador em teoria, o criador do rádio. Todo mundo sabe que é aquele padre brasileiro, que foi o cara que criou o rádio. Não, o Marconi, assim, ele apenas era um cara que gostava de navegar e manter contato com a galera de terra. Por isso que ele inventou o rádio. Então, assim, eles fizeram aqui aí o circuitinho. Tem um exemplo se a gente for ver, que o flip-flop é a base dos circuitos para equipamentos para computador, né? Base de toda a eletrônica digital e principalmente das memórias. Sim. O circuito ficou parado durante quase mais de 20 anos sem uso. Isso aí acabou sendo mais empregado quando começou o desenvolvimento do Colossus, né? A máquina usada para quebrar, todo mundo sabe a história. A cifra de Lorentz foi usada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, os poloneses decodificaram primeiro a cifra da Enigma. Mas eles fizeram na mão. Eles tinham poloneses sobrando, essa é a grande verdade. Muitos não tinham morrido ainda na guerra, né? Estavam lá fazendo conta. Não tinha muito o que fazer no gueto de Varsóvia, né? Coitados. Mas vamos aproveitar e já aproveitar que o link a gente vai colocar do flip-flop, já liga direto no Hackaday? Vambora! A primeira é uma reconstrução de trilhas numa placa de um Spectrum, né? Na verdade, é a reparação, a velha e boa Tiny Mouth Software, né? Volta e meia aparece ou no Hackaday ou no Rise for a Grave, ou enfim, onde né? Que eles repararam na verdade, não foi esse Spectrum, repararam toda a parte de energia, né? Porque o menos 5V não estava chegando. Sim, não estava chegando, tô vendo aqui na fonte, para lá, o processo de localização, reparando isso, um oscilador, coisa estava passando lá, mostrando um transformadorzinho de ferrite. Tá lá, como é que fez o reparo, né? Às vezes fazer reparo em trilha de microclássico não é coisa trivial, né? Depende depende do micro, né? Depende do processo, como é que era a placa. Não sei, alguém me explique, por favor, essas placas da Sinclair.
seguiam a filosofia deles de economia, então eles economizavam, inclusive na dita cuja. Na placa era placa de baixa qualidade. Você pode ver que a placa, ela... Você pode ver uma das fotos aqui, pela quantidade de resistor tudo juntinho, é que assim, o espaço era tudo kitnet aqui na... Ah, sem dúvida. Como diz minha mãe, quarto, sala, banheiro, suicídio. Exatamente. Não cabe nada. Esse aqui é mais legal. Sim. Que é o Unix, né? Lembrar o Unix, lembra, né? Viva livre ou morra. Rodando um microcontrolador. Sim. Na verdade, Mini Unix, que é uma versão minimalista que Heinz Leichthammer desenvolveu no Bell Labs 4 décadas atrás, né? Que é basicamente um System 6, Unix V6, aliás, não é System 6, pro deck PDP-11, só que não exigia MMU e rodava só com 56K de RAM. Opa, alguém pode portar para MSX, oba! Eu não resisti, desculpa, gente, desculpa. É fácil. É só compilar, só pegar o código e compilar. É só pegar o código e compilar, né? O cara que fez isso não sabe nem por que lado ele acessa um compilador, né? Se é pela frente ou por trás. Não sabe nem que é link edição. É interessante que o que ele fez é o seguinte, ele emulou o PDP-11 em um controlador STM32, e aí no emulador ele roda... Que é um microcontrolador que tem nada mais nada menos que um processador MIPS lá dentro. E para você que é do Crysis pra cá, MIPS é o mesmo processador. Não, MIPS não é o mesmo processador do PlayStation. É, né? É o processador do PlayStation 1. É do PlayStation 1. É da MIPS. O PlayStation, enfim, PlayStation 2 usava um PowerPC, uma Power, né? Não o PowerPC já tinha morrido como nome comercial. Não, o PlayStation 3 que usava Power. O PlayStation 3 que usava um Cell. A PlayStation 2 usava o Emotion Engine. Que eu não sei exatamente o que ele é. Assim, o Emotion Engine que tinha um MIPS. Ainda tinha MIPS com compatibilidade. Não, o PlayStation 1. O PlayStation 1 usava. Tá certo. Eles usavam um MIPS. O Play 1 usava um MIPS, o Play 2 usava um Emotion Engine, que devia ter um MIPS dentro para emular, talvez, né? Não, acho que não emulava, não. A CPU do Emotion Engine era MIPS. A partir do 3 que eles começaram. Eu não sei se era o MIPS 3, na verdade. Eu não sei se o Play 3 é retrocompatível com o 1 e o 2. Eu não entendo nada. Não é mais. Eles tiraram. Os primeiros modelos. Os primeiros eram, mas depois não. Você comprou os primeiros modelos, sim, era tinha o hardware de emulação do PS2. Porque o 3 é Power e o 4 é AMD, né? AMD Jaguar. Ai, meu Deus. O nome Jaguar já dá arrepio, né? Já botaram esse nome não funciona muito bem para essas coisas. Mas enfim. Não é um nome auspicioso. Mas como esse não é um podcast de CPU de PlayStation, a gente volta aqui pro cara que fez ele usou aquele simulador. Tinha acabado de ver o nome do bicho aqui. Acho que ele usou importou acho que o SIM. O SIM-H, né? Ele usou o SIM você pode rodar essa versão no seu PC, baixando a versão a versão específica para a arquitetura do seu PC. Ele está explicando bonitinho o que ele fez aqui. Interessante que já falamos, é um microcontrolador da STM, da família STM, que tem um MIPS embutido. Mas não, por favor, a gente não pense que esse microcontrolador ele embute um PlayStation. Tem muito feijão com arroz ainda. Porém, né, ele mostra aqui já o ganho considerável de velocidade. E o principal é o Tuju. O Tuju esse eu quero ver. Enquanto isso, vamos pro próximo. Vamos! Cactus. Cara, o Cactus deveras espinhoso. Cara, o Cactus é estileira. Caraca, que louco. O Cactus é o melhor de dois mundos, de acordo com o autor. Eu tô vendo ele aqui, a coisa, e vai com o acesso com ele é um terminal, né? Porque ele é um Altair de 6502. É uma carta de amor para os computadores feitos em casa nos anos 70, né? Ele é um Altair de 6502. A própria MIT chegou a lançar acho que não foi 6502, foi 6800.
Eles têm um outro, um irmãozinho do Altair. Não, legal, o cara que fez, o rapaz que fez, ele quando ele nasceu, o Altair, o Cactus na máquina, a filosofia do Altair já tava, tipo, tinha 20 anos. Eles até comentam isso, né? É 20 anos jovens demais para ter experimentado ele, para ter usado um Altair, né, de primeira. Memória genética. O avô dele usou, ele lembra. Interessante ainda, o layout de backplane, né? Parece aquele MSX tão falado agora, né? Aquele MSX fazido por eu. O backplane, na verdade, é um flat. O que falamos lá em cima. Eu sei. Eu vi, assim, mas é interessante que é a mesma ideia, né? Mas uma ideia, com a diferença que é uma placa de backplane com 65602, com uma memória de 32K de SRAM, 7 placas, né? Compõem a máquina mais o backplane. O trabalho não está completo, a questão da demonstração do painel frontal tem lá. Muito interessante, né? Foi exposto na VCF, né? Isso, né? Para quem não entendeu a sigla, Vintage Computer Festival, a versão leste nos Estados Unidos. Então eles põem um em cada ponta do país. Assim como alguns projetos 652 que eles viram, o core design do Cactus é baseado no trabalho do Grant Searle, com alguma inspiração na Verônica da Queen Dunk. Queen Dunk é uma das musas inspiradoras do Juan. Da 6.02 vai ter 23 musas inspiradoras do Juan. Que a Thaís não ouça isso, né? Essa 6.02 vezes 23 tecnicamente é quase toda a população do planeta. Enfim, mas isso não vê o caso porque esse é um podcast de números, né, números muito grandes. Aliás, vamos acalmar. Calma. Isso aí, keep calm and encoding assembly. Trabalho do Ben Jojo, né, que ele explica de maneira bem interativa, bem... Inclusive você pode testar, né? Isso. Você pode testar? O interessante é o artigo do material dele, né? A Assembly X86 não precisa ser assustador, né? Não. Eu acho a sintaxe estranha, mas tudo bem. Porque tem essa... a Assembly X86 criou essa fama de ser uma coisa extremamente assustadora para você trabalhar, né? Não, a Assembly é assustador, né? Não, mas eu acho que a X86 acaba sendo uma história porque especialmente para quem vem de Z80. Não, ela é muito confusa. Ela tem um registrador de segmento que pode confundir um pouco. Pode não, confunde. E a própria lógica do 86 tem que entender como funciona o 8086, que não é um micro, quer dizer que não é um chip. Sim, mas se você começa a estender isso, a coisa vai pro saco. Mas ele tem as peculiaridades dele, né? E aí ele vai seguindo, né, desde os mais simples até coisa básica, por exemplo, fazer como se estivesse botando um flop exclusivamente em modo real de 8086. Por aí vai. Mas realmente... se você quiser ser root, brincando com esse mini cursinho de assembly, você pega seus disquetes DOS e procura lá o debug. Sim. O debug, pessoal, alguns não lembram como maneira de tirar senha de BIOS de máquina. Só usava o debug para isso. Ou se você tivesse um XT para chamar aquela rotina que formatava o HD. Vamos falar de calculadora? Vamos. Já que a gente está regredindo na escala evolutiva das coisas, né? Bom, vamos lá. Já que o João apareceu... Aí! Então, o João apareceu aí. Vocês estão acabando de ouvir o João comemorando que o João apareceu, né? Vamos falar mas não é de qualquer calculadora, né? Não de quaisquer calculadoras, são de calculadoras científicas da Sinclair. E essa história é interessante porque o que acontece? A emulação já existia. Sim, está disponível no site, adivinha de quem? Ken Shirif. Adivinha de quem Shirif, né? Adivinha de quem Shirif. Eu já brinquei com isso, é bem interessante, porque ele mostra como Ricardo, você como matemático, vale a pena dar uma olhadinha como é que certas operações matemáticas são implementadas por esses chips aqui. Ele não tem só desse modelo aqui da Sinclair, tem diversas outras calculadoras.
Eu tô vendo agora, é interessante, você pressiona as teclas aqui, ele mostra o código em execução. Né? Assim, o que aconteceu? O grande trabalho do qual maluco aqui? Do Arduino Enigma foi pegar esse código, né, já que o Ken Shiryu fez a emulação reversa e postou a instrução do programa, ele portou para o Arduino Nano e fez a interface com uma placa customizada, de tal maneira que, isso eu acho muito interessante, assim, a calculadora emulada, ela se porta realmente como se fosse uma calculadora Sinclair, inclusive dizendo que π, né, assim, calculando π, no caso como, né, arco tangente de 1 vezes 4, dá um valor de 3,1440. Tá lá, tá perto, calma. Isso é calculadora científica, né? E aí ele postou no todo o trabalho que tá fazendo no Hackaday, né, inclusive assim, da calculadora, né, assim, do todo o layout de teclado e tal, que realmente a ideia é ser uma emulação a mais próxima possível do que era original da Sinclair Scientific, né? E eu acho que inclusive temos velocidade. É só ele fazer a caixinha agora. Porque na verdade tá pronto. Falta só, né, só alguém fazer a caixinha. Inclusive funciona com 4 pilhas. Cara, eu tô mexendo no calculador. Vou dizer uma coisa pra vocês. Que calculadora esquisita. Eu tô acostumado a lidar com calculadora RPN, todas essas coisas, mas que troço esquisito usar essa calculadora. Por quê? A notação inglesa reversa. Não, o problema não é a RPN. É a notação Sinclair reversa. Concordo. Porque, cara, o uso dela, o formato dela é muito estranho. É bem modelo Sinclair, economia de tecla. Então, você fazer certas operações, você aperta o seta para cima, seta para baixo, para você poder escolher nas operações, usar multiplicar, log, coisa que você vai fazer. É bem economia inglesa. Preço, né? Que sempre foi a preocupação de tio Clive, a questão do preço, né? Sim. Nossa, mas é muito... Cara, é muito estranho. É muito estranho trabalhar com essa calculadora. Vou dizer pra vocês. Tô vendo aqui, futucando um pouco nela, brincando nela aqui, meu Deus. O treco. Mas interessante a ideia, né? Simulador online. Interessante assim, quando você executa e mexe com ela, tem o trecho de código que funciona aqui. O do assembler dela, né? E ele vai executando o assembler aqui e mostrando quais são as instruções executadas. Então isso é interessante pra você ver a coisa acontecendo. Ou seja, não é mágica, não é funciona, mas com a lógica toda própria dela, né? Isso. Ela tem uma lógica toda própria. É muito estranho. Vou dizer pra vocês que eu acho muito estranho. Não sei se eu tô muito acostumado com o científico HP, não sei, mas é estranho o negócio. Quanto a HP tá te pagando pra falar mal das outras? Tem que acabar com a HP. Eu acho que se o Ricardo fosse um garoto propaganda de calculadores, seria calculadoras da Sharp, né? Ah, mas eu tô acostumado com HP, eu tenho uma HP, uma 32S. Eu tô acostumado com o formato. Essa aqui você vê que ela literalmente é uma enxugada nas teclas. A enxugada que tem que fazer, então... porque também é aquela lógica, né? Diminuir... Assim, sempre a proporção né, de Sinclair. Diminuir a quantidade de teclas e diminuir o uso de memória. Que você pega no final das contas. Se eu não estou enganado, eu acho que o próprio site do Ken Shiryu, ele também tem outros simuladores de calculadoras. Ele tem calculadora da TI, um modelo específico da TI, pré-histórico, chamado inclusive é o TI, não tem nem número, é a DataMath, acabou. E eu lembro que ele tem em algum lugar uma calculadora da Sinclair desse pacote. É que eu não estou conseguindo me entender com o site dele agora. Da Sinclair não, desculpa, da Commodore. E o Ricardo tava falando mal da calculadora da Sinclair porque ele não vê da Commodore, que tem as coisas mais loucas ainda. Tô imaginando. Afinal de contas, se o Clive já era desse esquema de vamos enxugar, que diria o Tremiel, né? Uhum. Cara, eu botei agora pra calculadora dele calcular cosseno de 74 que vem na cabeça. Jesus, que lenha. Vou tentar agora um seno bem... Um seno de 60. Ela tá, a calculadora trabalhando foi tão louca aqui. É muito engraçado vendo. Vamos vendo os números. Mas eu acho melhor a gente continuar a seguir o episódio, senão eu vou ficar brincando com a calculadora.
Isso aqui não é um podcast sobre calculadoras. Ainda não. A gente tem o sábado de calculadora, mas não é um podcast sobre calculadoras. Mas é um podcast que a gente vai falar de novo de ESP8266. Jesus. Mas espera aí. Mas não é por qualquer motivo. No caso, é porque o Uli criou um Basic Engine, né? A ideia é basicamente criar criar um home computer single board, né, com capacidade gráfica e de som mais ou menos ali final dos anos 80 e início dos anos 90, comparável com os micros dessa época. Com Wi-Fi? E a ideia é que custe... Não, acho que nem usa Wi-Fi. E a ideia é que seja extremamente barato, você possa montar até sem muita habilidade e que, tipo, você pode pegar aí por menos de 10 euros tudo que você precisa para montar um Basic Engine. Aliás, claro que a piada é intencional, o logo do Basic Engine é a cara do logo do PC Engine. Né? E claro, né, como manda a boa prática de home computer, né, o firmware ele boota no interpretador BASIC. Em termos de som e gráficos, ele tem a tela de 256 cores, de textos e gráficos de 160 por 200 até 460 por 224 ou em PAL 508 por 240, até 32 sprites, né, 32 por 32, tem tiles de background para você montar até 4 camadas, né, sintetizador wavetable e variable play, se você lembrar como se faz música em MML. Ele carrega e salva imagens PCX e para a memória de vídeo. Ele tá lembrando quase um mini PC Engine mesmo. E, né, e diversos tamanhos de fonte a partir né, em uma delas, inclusive, da fonte 6x8 para até 76 ou 84, no caso de PAL, caracteres por linha, e também suporta PETSC. Meu Deus! Além de, obviamente, você poder manipular direto, né, memória de vídeo e os gestores de controles. Então, é BASIC. Tio, o que seria PETSC? A tabela ASCII da Commodore. A tabela ASCII do Commodore. Tá. Do PET, do FIC. Aquela tabela ASCII. Aquela tabela ASCII, né? O BASIC, propriamente dito, ele permite alguns laços, né? Do loop, while, end, if, then, else and if. Você tem suporte a labels e variáveis locais, né? Precisão dupla, list types, né? Códigos de escape para print e controle de eventos. O Screen Editor é parecido com o Commodore Basic. Ou seja, é para fazer joguinho. Vamos lá, né? Syntax highlighting, indentação automática, ou se isso tivesse em 1987, ia ser bacana. E você pode usar programas com ou sem número de linhas. O termo de hardware, você tem né, um SP8266 rodando a 160 MHz. Tem 63K para os programas em Basic. Isso. Ele armazena em microSD com FAT32. Suporta o controle do PlayStation. Suporta o teclado PS2. E você pode escolher entre os layouts dos Estados Unidos, japonês e alemão. E uma porta GPIO ou I2C. Onde você pode ligar qualquer outra coisa. Exatamente, né? Se você achar que não tem nenhuma graça você ter suporte você não ter suporte à rede em SP2, beleza, você pode fazer isso. Só que aí você perde tile de background, você perde sprites e você perde sintetizador wavetable. Mas você pode usar os dois builds ao mesmo tempo na flash, né? E para dizer que não... Interpretador Z-Code. Isso, você pode rodar os jogos da Infocom. Tem um demo mostrando o Mini Zork falando nele. O manual do Basic me parece, assim, o Basic me parece tem um tanto de Microsoft Basic com algumas coisas talvez de Basics mais novos. E é um negócio bem tranquilo. O principal, como é que a gente faz para comprar? Isso é uma boa pergunta. Cara, eu tô vendo no site, eu não tô vendo a ver não. Ele dá dica como você montar um. Então por enquanto não. Por enquanto. Mas você pode. Mas se alguém quiser fazer fazer um lote. Pode fazer, explica como faz aqui, tudo direitinho. Onde comprar os componentes, onde mandar fazer a placa. E como ligar ele no MSX, né?
Não, essa parte você vai ter que fazer. Essa parte é da própria conta e risco. Já que ele é pequenininho. Olha, caberia quase no cartucho. O layout do PCB, os esquemáticos estão, né, e o firmware estão no repositório, né, do Basic Engine no GitHub, né? O Makefile do projeto usa o Arduino Builder. Ele tá dizendo que conseguiria facilmente fazer jogos no estilo do NES Famicom. Com certeza. Não, até porque eles quem explica isso, se a gente volta pro Hackaday, né, ele explica na história de como ele fez o Basic Engine, que a primeira versão ela foi inspirada no Play Power. Play Power, para quem não lembra o que estão falando, que é a ideia de você usar famiclones, né, transformar praticamente em computadores para educação. Né? Porque no Japão, na China tem muito isso, né? Que famiclones com teclado embutido. E a partir daí ele constrói o Basic Engine. Inclusive ele explica direitinho, né, como ele fez, né, os famiclones. Tem todo um universo de famiclones com teclado na China. Milhares. E até um no Brasil, que é o Mesh Computer. O 65? Exatamente. 95. Mesh Computer 95, que obviamente veio de lá, né? O projeto veio de lá, mas a Dynacon produziu no Brasil. Antes de a gente seguir adiante, eu quero só citar 2 comandos que eu achei muito legais aqui do Basic. Um deles é a função Ana. Ana, entre parênteses, Ana. Ana, teus lábios são labirintos, Ana. Que lê um valor de entrada, uma entrada analógica. E a outra função é a XYZY. Nossa. É o comando XYZY, o que ele faz? Ele starta uma máquina, uma Z-Machine. Pitoresco. Não achei palavra melhor, desculpem. Então, gente, vamos levantar. Vamos. Levantar defunto? Vamos. Seguir à frente. Simone, toca a vinheta, toca a música do Neymar aí. Rise from your grave. Na verdade, é o Rise from Grave ainda no Hackaday. Mas eu não ia perguntar, o Chad resolveu não fazer nada porque resolveu acompanhar a Copa do Mundo? Ou ele... Cara, Júlio, o Chad deve estar bebendo cerveja. Ele tá chorando, a Itália não tá na Copa, né? E, cara, Júlio deve estar bebendo cerveja. Mas a gente começa com o Hackaday. E sim, a gente é picareta. A gente já fez picareta lá, vamos ser picareta de novo, né? Pois é, o que, né? Que é recuperando um monitor DEC 340. Não é VT 340. É um DEC 340. Gente, o tubo de imagem é redondo. O velho. Na dúvida entre fazer quadrado e fazer widescreen, o cara fez redondo. Pronto, ninguém vai encher o saco. Não. Cara, vai todo mundo encher o saco. Cara, transistores de germânio. Eu volto a repetir, cara. Transistores de germânio. Nossa. Meu Deus do céu. Sim. Não, sequer existia uma placa de circuito impresso, porque eu tô vendo na foto aqui. Verdade, não tinha. É um Mobile. O monitor data dos anos 1960, quando os transistores eram razoavelmente novos. Essa primeira foto aqui é todo o monitor essa geladeira aqui, essas 2 geladeiras. Eu tô entendendo que... Não, acho que não. Que era... É só a geladeira mais do lado esquerdo, tá bom. Eu acho que é só o monitor, é só aquela tela ali. E a circuitada tava ali no entorno. E pelo jeito, quando o cara começava a trabalhar, você te falava, tira a camisa, né? O cara ficava com o tórax apoiado no monitor, eles apagavam a luz, ligavam o equipamento e faziam uma biografia do cara, né? E só para deixar, se estiverem interessados, no link referenciado pelo Hackaday, o post seguinte ele explica como o DEC 340 funciona. Cara, é um monitor redondo de 16 polegadas. Ele tem 16 polegadas. É bom pra jogar giros. Porra, ia ser engraçado. Pois é. Jogar giros ia ficar legal. Não. Você já ia girar. Mas é engraçado, muito redondo, muito louco. Explica direitinho, né? Como raster scan, todo, né? Que não usava vetorial, usava rasterizado, né?
Só que também não é... Enfim, também não é nem muito vetorial, nem muito raster, embora pareça muito mais um vetorial do que raster. Até porque acho que vetorial só foi aparecer depois, enfim. Ou seja, é um elo perdido. É o Chaka. É, né? E aí explica, né? E obviamente, como estamos falando da equipe de engenharia do Living Computer Museum, o quintal do Paul Allen, né? Explica o quintal todo. Do Paul Allen, então o Paul Allen vai abrir a carteira e vai dar um trocado para consertar isso aí. Né? E aí estão... Até porque a ideia é que as coisas estejam funcionando, né? Que você possa mexer nelas. Nem que ele tenha que ir na Alemanha comprar esses tais de transistores de germânio aí que... Assim, né? Mas enfim, eu troço muito louco. Vai precisar se leem aí que eu já... Enfim, que eu já bati pino e já vamos pra próxima. Ah não, agora esse sim é muito louco. Cara, eu tava olhando as fotos. Era a recuperação de um Atari 800 XL. Que o Godzilla pisou. O Godzilla pisou, mastigou e cuspiu em cima. É. Meu Deus do céu. A loucura não é a máquina, a loucura é o estado dela. Cara, eu nunca vi uma máquina tão maltratada. Nunca vi. Em todos esses anos nessa indústria vital. Cara, e olha que a gente já viu máquinas. Sim. Não, esse aqui ganha daquele VIC-20 da edição passada, até porque o VIC-20 só tava sujo. Ele tava imundo e falando, coisa não funcionando. Esse aqui, além de sujo, tá faltando tecla. E tá dobrado ao meio. Placa. O micro foi dobrado. Você olha uma foto dele de lado, você vê que ele tá empenado. Esse micro tá faltando tudo. E o tá cara... faltando pedaços da carcaça atrás. Inclusive o cara que fez isso, o cara que tava faltando nele vergonha na cara, né? Mas pelo menos ele tá com a tampinha aqui do isolamento de RF. Pra ele não dar interferência de ninguém. Vou falar uma coisa. Essa placa do isolamento do RF de metal é que salvou do micro não ter tido um destino pior. Realmente dá a impressão que ele foi dobrado. Tentaram dobrar essa máquina ao meio. Só não conseguiram por causa do ferro. O cara dobrou pra colocar no bolso o computador, né? Ah, mas tu vê que a placa tá empenada. Sim. Ah, não. Aí você vai seguindo nas fotos. Você vai ver não só todo o trabalho que o pessoal fez de consertar trilha. Você tem... Os soquetes estão quebrados. Tem coisa enferrujada. Não, Juan, queremos ouvir a sua opinião abalizada sobre o estado que tá esse Atari 800 XL. Por favor, eu preciso ouvir isso. Olha, se o link abrir, tá aqui, cara. É que demora mesmo, se preocupa não. Tem muita foto, liga não. Tem muita foto. O estado do micro tá uma coisa assim. Se for. Você conseguir ver as fotos, melhor ainda. Enquanto isso, eu tô vendo o exoesqueleto que o cara construiu aqui pro computador. Pera, opa, já tô vendo aqui que também tem continuação do Rise do mês passado que não tinha riseado completamente. Ok. Voltando ao Atari. Enfim. Cadê as fotos? Imagens, eu quero imagens, comandante Abilton. Imagens, comandante Abilton tá. Acho que ele tá bêbado, porque tá demorando pra carregar. Olha, a parte do texto já tá placa-mãe e peças faltando, quebradas e enferrujadas, ou seja, tinha dos 3 tipos, né? Não, já é o suficiente pra você, né? Já é o suficiente pra qualquer um ter pesadelos. Não, tu tem que ver a máquina, a primeira foto do micro. O visual, vamos dizer que é mais de estudo. Ixi, caramba. Acho que alguém atirou uma bigorna em cima do micro. Que é isso? Vem cá. Isso foi um desafio que alguém fez pra ele, né? Cara, isso é que é um desafio. Você vai rolar as fotos pra baixo, vai vendo, o gabinete tá todo quebrado. A placa tá empenada. Tentaram quebrar esse micro ao meio, no estilo Hulk, sabe? Olha, eu suspeito de malvadeza aí. Pelo que ele tá narrando aqui, o cara levou o micro pra ele com uma... deixaram. Eu desconfio que a pessoa que levou isso pra ele foi quem largou a bigorna no micro. Eu só não digo que enferrujou porque o cara não tem uma máquina do tempo pra acelerar o tempo, né? Então... na verdade, isso aqui é o Hulk esmaga computador homenzinho. Cara, a placa-mãe tem pontos, tem peça faltando, tem peça quebrada, tem parte enferrujada, tem... Não, tem soquete torto.
É que um carro passou por cima. Não, o carro passou e deu ré, né? Eu conheço alguém que fez isso. Com o micro? Não, com kits, né? Com kits. Começa com C e termina com... Bom, vocês sabem, né? Isso aqui é um rage quit, né? Por quê? O que o Atari fez com o cara pra receber tamanho de destratamento? Não, o pior é o seguinte, a máquina estava funcionando. Depois que ele arrumou toda a parte da parte eletrônica, consertou os chips, né, a máquina estava operacional. Ele disse que foi a parte fácil, né? Aham. É porque vocês não viram a segunda parte ainda. Do gabinete, né? Não, aí sim, ele começou a desamassar, tem a foto de uma marreta. Passou pro serviço de lanternagem. Os caras Eu acho que ele levou pro teu irmão com esse micro, fala a verdade. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Essas blindagens, né, de metal que tem por dentro envolvendo a placa-mãe, gente, eu quando a Adobe tem que fazer alguma coisa, eu descarto esse negócio. Tem mais vovó reclamando que tá interferindo na novela. Esses negócios não fazem mais sentido. Eu descarto. Mas aqui salvou Me julguem. Mas foi o que salvou esse computador. É verdade. Sim. Dado esse sacrifício pela pátria, ele tinha que recompensar a blindagem. Cara, eu tô vendo aqui o que ele fez pra reconstruir no gabinete, a malha de metal que ele botou Ah! lá. Meu Deus. Não, falei que ele construiu um exoesqueleto. Meu Deus. Peraí, que ainda não vi a parte 2. É que nem pro... Esse aqui é o Atari 800 do Steve Majors. É um Atari 800 Steve Austin. Steve Austin, isso? É Lee Majors. Cara, é o Atari 800 XL de $6 milhões que eu vou te contar. Vocês lembram, o nosso ouvinte vai lembrar que no Repórter Retro passado, né, o Curious Mark teve um maio bem complicado. Nada deu certo, nada funcionou. O Murphy tava pegando, né? Tava pegando. Melhorou um pouquinho em junho. Ele finalmente conseguiu descobrir qual era o problema que não estava funcionando, que a BIOS estava, né, tinha ido pro céu. Aí ele postou um vídeo com todo o trabalho de reflash que ele teve que fazer, né, inclusive com um gravador de Epron no meio. Tio, ele deixou um Dotepak 65. O que é um Dotepak 65? A gente explicou. Ah, tá. Então vou ter que. Volta no Repórter. Volta no Repórter Retro. Tá vendo? Não estudou pra prova? Sacanagem, eu não acabei de ouvir no Repórter Retro passado. Ouvam o Repórter Retro 38 pro Previously desse Rise. Até porque eu acho que até que é uma máquina bem interessante. É uma máquina bem única. E aí, finalmente, depois que ele conseguiu né, o refresh da BIOS e fazer o Dotepak botar, né, ele resolveu instalar o Windows 98 e acho que estava instalando mais uns 3 ou 5 sistemas operacionais. Tava com raiva da vida e colocou Não, porque a ideia é que o Dotepak seja o micro de bancada dele para restauração de coisas que possam envolver PC e tal, porque ele consegue, ou até muitas vezes coisas que precisam de, sei lá, de Windows 95 ou 98, sei lá, ou mesmo MS-DOS para rodar alguma ferramenta tal de recuperação, e esse vai ser o micro de bancada dele. Em geral, pro entusiasta da retrocomputação, ter um PC de final dos anos 90 e início dos anos 2000 é uma coisa muito boa, nem que seja pelo acesso a drive de 3,5, pela serial. Isso, aí você acaba ou se você sei lá, um LGR que usa para rodar jogos, né, da época, no computador da época, que você tem um 486 para rodar jogos. E você tem uma extensa coleção de jogos com caixa. Extensa coleção de jogos com caixa e espaço para essa extensa coleção de jogos com caixa. Olha, eu não diria que eu tenho uma extensa, mas eu tenho vários jogos de PC que de caixa. Eu tenho um Doom e Doom 2 na caixa em algum lugar e pretendo reencontrar-me com ele com outras coisas em breve. Inclusive porque né, você tem que matar monstro. Fora o fato que quando o Juan diz algum lugar mesmo. Entendam, algum lugar mesmo. É um lugar indeterminado. Não, é um lugar determinado. Você só não sabe aonde. Quilômetros distante dele. Milhas distante do meu amor.
Gente, eu continuo abismado aqui com o trabalho do Pitangui aqui na cirurgia plástica do. Peraí, e falar em cirurgia plástica, agora nós vamos fazer um PS2 Special. Não é PlayStation 2, não é não é um conector de mouse e teclado, mas está relacionado. É o IBM PS2. Não. A piada com o PS2 já foi feita pelo pessoal do User Friendly na época. Qual era a piada? Que era o cara comprar um PS2 modelo 50, que é super barato, achando que era um Sony PlayStation 2. Ai. Se alguém conseguir fazer isso. Era o staff do marketing, não era? É, verdade. Era o chefe do marketing, verdade. Só ele faria isso. Cara, eu me amarro nessa tirinha. E o Quem mais poderia ser? Procurem nessa tirinha. Deixa eu te contar uma coisinha, tio. Eu tenho uns 4 livrinhos. Ah, que maneiro. Eu nem sabia que tinham feito papel. Sim, fizeram. Os 4 livrinhos. Saiu pela O'Reilly. Óbvio. Quem mais, né? Quem mais? E o Will Wheaton fez o comentário de abertura da terceira, se eu não me engano. Nossa. Muito legal. Mas voltando ao PS2, ao IBM PS2, o Lazy Game Reviews restaurou um Model 30, né? Um PS2 Model 30, que eu não me lembro qual era o gabinete dele. O PS2 Model 30 era tipo Low-End do Low-End do Low-End quando saiu a linha PS2. Acho que tinha o BM80 86. 86, é. Caraca! O botão de liga e desliga tá quebrado. Tô dando uma olhada aqui, vendo. Tá faltando HD, baia vazia. Não, Gente, o PS2 Model 30 é a cara do PS1. Aproveitar a carcaça. Mas era o gabinete. Mas aí o gabinete era bonitinho. É. Não é um gabinete bonitinho? Isso eu concordo. Talvez a melhor coisa do micro. Pior que é a cara do PS1. Acho que a diferença é a cor do botão de liga e desliga. Né? E é bem bacana, assim, todo o trabalho de limpeza, né? Giovanni, não é exatamente o PS1, não. Eu tô abrindo um PS1 aqui pra ver na Zixpad. Não o PS1, o PS1 caixotinho, não. Eu também é um outro modelo de PS1 que foi vendido no Brasil. Ele é um tudo em um, nem que eu usei quando fui estagiário da Caixa Econômica. Mas o PS1 do que você tá falando é o com tampinha, que fecha a frente? Isso. Achou que fecha a frente. Foi o improvement que eles deram na máquina. Uau. Pô, legal. Esse é um vídeo que vale a pena ser visto. Eu adoro vídeos de restauração, vídeos desses assim, eu adoro. Mal consigo fazer as coisas bestas que eu tenho que fazer, mas eu adoro ver esses vídeos. Só tome cuidado para não cortar o dedo, tá? O El já acabou cortando, né? Ao tirar. São aquelas placas gigantescas. E de baixo, né, o Modern Classics, ele pegou um Model 70, que é um computador, que é a versão, que é um PS2, abre aspas, portátil, fecha aspas. Transportável. Arrastável, né? O arrastável. E ele fez todo o trabalho de diagnóstico, né? E de tentar ver qual é o problema, de consertar e acaba dando uma volta. Assim, é bem bacana, né? Acho que tava apanhando ainda, porque algumas coisas não tava conseguindo resolver, mas enfim, é um PS2 transportável, PS2 modelo 70. Inclusive é legal que parece realmente um monitor de plasma de gás. É isso que eu tô vendo, gente. Coisa linda. Quer dizer... Você falou modelo 70, eu pensei que era aquele que era que era a torre média. Mas não, o portátil. É o portátil. Gente, PS2 teve diversos sabores. Nenhum deles prestava, mas tudo bem. Assim como o PS1 também teve diversos. Não, é uma coisa extremamente... Não, e é muito... Cara, é muito cara de IBM fazer um arrastável, né, que você literalmente tinha que dar um totozinho no flop pra ele sair, você colocar o disquete e ler. Sim, eu vi. Agora, eu tava olhando o que era aquela peça do lado, parecendo uma tampa do lado do monitor. É o drive. É o drive. Agora, uma coisa que hoje em dia deve valer uma fortuna é a Sound Blaster pro Microchannel, né? Nossa senhora. MCA. Deve estar preço de nível pior. Teve.
Eu nunca vi ao vivo, mas eu vi propaganda em revista gringa. Mas eu nunca vi ela ao vivo, na mão, né? Qualquer placa pra Micro Channel deve ser mosca da cabeça branca, com penteado Rastafari e falando servo croata. Verdade. Na língua do P. Ô, Ricardo, o PS2, aquele torre altão, é o modelo 60. Ah, tá. Eu pensava que era modelo 90. Não, é modelo 60. Não é o 70, não. Desses também tinham na Caixa Econômica, quando eu fui estagiário lá, 50 bilhões de anos atrás. O Giovanni denunciando a idade. É. Todo mundo aqui tá denunciando a idade, então... Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. 1994, pronto, falei. É. 20 calcula a idade do Giovanni. Tempo. Enfim, se calcula a idade do Giovanni, que o problema não é nosso. Bom, vamos falar de Mano Parça? Vamos. Brasil! Tem replay de Mano Parça. Acho que todo mundo, se não todo mundo, a maioria dos que ouvem nosso podcast compraram a Clube MSX número 1. E quem não comprou perdeu, porque tá ótima. Mas cara, tu acredita que eu não acabei de ler a minha revista por um motivo simples. Eu tô guardando ela com tanto carinho que eu não levo ela. Talvez eu boto coisa na mochila, paro em algum lugar, vou ler. Eu não tiro ela de casa. Putz, eu tô precisando ver a minha, né? Eu tô de longe. Né? Dei uma vergonha na cara e ver a minha. Eu li e botei no plástico novamente. Eu li ela inteira já e já botei no plástico. Eu li até metade da revista, assim. E minha esposa, que não é da área, aqui, ela começou a ler a revista e começou a gostar. Ela falou que começou a elogiar a revista pelo bom trabalho do Mário, né? Pelo trabalho de cuidado dele, fazendo. E ela, que não é da área, não é MSX, tudo bem. Aprende muita coisa de MSX por osmose. Né? Ela já virou MSXera, Ricardo, desculpa. Tracker ela já tá virando, mas MSXera tá o processo de identificação continua. Ricardo, eu vou falar um negócio aqui no ar que vai comprometer você pra caralho, mas desculpa, mas eu vou mandar. Quando você vai dar um MSX pra sua esposa? Ela pode usar qualquer um dos MSX que eu tenho. Não, tem que ser o dela. Não, tem que ter um... Pra ela fuder, o sonho da MSX própria. Exatamente. Ela arrancar os circuitos em festa da solda, ela fazer merda no computador, ela fazer o que quiser. Eu vou ter que dar um expert pra ela. Não importa a máquina. De preferência MSX2, tá? É o programa Meu MSX Minha Vida. Exatamente. Mas assim, a Cláudia olhou a revista e adorou, achou a diagramação bonita, os textos, ela elogiou muito a redação dos textos, tá bem claro, ela gostou, ela elogiou um bocado. E assim, o Mário vendeu todas as revistas da primeira tiragem. Exato, esgotou. Eu não sei quanto foi a tiragem, se a tiragem foi 1.000, foi 2.000. Não me lembro de quanto foi. Não, foi 150 revistas. Ah, ele rodou só isso? Se não me engano foi 150, ou 150 200, mas acho que foram 150 que ele rodou. Ele vendeu todas e ele tá fazendo ele resolveu fazer uma segunda leva. Em resumo, nem ele acreditava que ia vender tantas, né? Porque eu vendi tão rápido. Ele falou que não imaginava que fosse vender tão rápido. E aí ele resolveu fazer uma segunda leva. Então no momento que vocês estiverem ouvindo isso, talvez ainda esteja disponível. Nós anunciamos lá no Retrocomputaria o pessoal pegar, porque ele estaria despachando a revista agora. A segunda leva da número 1 agora no meados de julho. Então se você não comprou, deu mole. E eu sei de alguns fudebas conhecidos que deram mole e estão na fila para comprar a segunda tiragem. Deu mole e perdeu o Playboy. Tipo, eu. Então o conselho que eu dou é corrão. Não, eu vou. E esse número, sem querer me gabar, mas a matéria de capa foi minha. Sobre o jogo Inferno, né? Exatamente. E por falar em participação do nosso pessoal lá, quero salientar que a produção do número 2 já está em progresso. Posso dizer isso porque pelo menos um artigo foi escrito por esse que vos fala, seguindo a minha tradição de começar a participar de coisas legais depois delas já terem começado, né? Não vou nem dizer ao que me refiro. Eu vou escrever material pra lá, tenho que conversar, né, com o Mário algumas coisas, sugestões de pauta, coisas que eu comentei com ele. Achei algumas anotações no tempo do fanzine da MSX Force. Então eu
Eu falei pra ele, Mário, eu quero colaborar com a revista, não só porque a revista é bacana, porque eu acho que é uma maneira de estar colaborando, tá participando, mas também que eu quero com isso garantir que eu ganhe uma revista. Eu ganho a revista com pagamento pelo artigo. Não tem que pagar. Eu vou repetir o meu. Não pagando o artigo com cheque, tá tudo tranquilo, né, cara? Não pagando com um cheque borrachudo, nem pagando aquele cheque que, como diz o João, segura aí que eu tô puxando. Pois é. E só pra lembrar que ele não falou, mas não é só eu que participei da primeira edição, o Giovanni também. Não, e nós estivemos na terceira capa, né? Na terceira capa da revista, uma propaganda de página toda do Reto Computaria. Somos anunciantes. Somos anunciantes da revista. Então nós temos 2 pezinhos na revista, haha. Pois é, a gente botou 2 pés e quase botando uma mão. 3, porque tecnicamente a arte da propaganda foi meu desenho, mas não vem ao caso. Olha aí. Então, e número 2 vai botar lá de novo. Vou ter matéria minha, vai ter matéria do Juan. Provavelmente vai ter matéria do Giovanni também, do Ricardo. Só tá faltando o César. Pois é, mas eu vou resolver isso. Um dia eu vou resolver isso. A número 2 deve estar saindo para setembro, final de setembro. E a número 3, a previsão é sair no final de dezembro. Então, se você interesse, custa R$ 24,90, mais o correio, frete por carta registrada e envelope personalizado. Sim. Né? E foi muito engraçado quando alguém viu, olhou o envelope, assim, a foto do envelope. Isso aqui é um quê? Um QR Code? Não, é o Popolon. É um Popolon Code. É um Popolon Code. Assim, então você pega lá, o trabalho do Mário tá sensacional. Então não é nem porque, apesar dos nossos artigos, compre, vale a pena, o material tá excelente. Apesar dos nossos artigos. Né? Porque se a gente ficar falando muito do nosso material, parecia que a gente tá só falando pro pessoal comprar porque a gente tá escrevendo. Então eu falo, apesar de nossos artigos, compre e colabore, leia, que a revista tá muito bom, manda mensagem, contactando, vale a pena. Vale a pena, mas meu artigo tá bom, ao contrário do que o Ricardo tá falando aqui. Essa é a sua opinião. Não, mas porque muitos compartilham. Não, mas o teu artigo sobre o inferno, sobre o jogo, ficou interessante, foi bom. Só comentar rapidamente que a Tecnobytes, por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso, já deve estar colocando no correio a Shockwave 2, eles tiveram um problema, um contratempo com os OPL4, que demorou para chegar, e ironicamente elas foram entregues no dia do aniversário de um dos membros da Tecnobytes, então o cara foi todo contente, pimpão, no correio buscar. Teve até bolinho lá no correio, cantaram parabéns, bem legal. Aí eles já devem, por ocasião que vocês ouvirem isso, já deverão ter começado a postagem da Shockwave 2, inclusive com novidades. Vocês verão, quem receber a Shockwave 2 já vai ver que tem algumas novidades junto. Podemos chamar o Cid Moreira? Chama! Mr. M? Pois é, nas notícias que abalaram o mundo, nós temos, para começar, o que? Uma atualização do OCM, a firmware. Confere, Ricardo? Sim, foi a atualização 3.6.1 do firmware do OCM e do ZMix Neo. E aí, com isso, tem correções somente na parte da emulação, da síntese de som. Vou lembrar, FPGA não é emulação, ponto. Tá? Isso é ponto pacífico. Não tão pacífico, vídeos arranca-rabos em comunidade. Não, ponto pacífico aqui no Reto Computaria. Aí ele fez algumas correções de acertos que precisava lá. Ele já começou a acrescentar instruções do R800. Opa. Ele colocou acertou questão principalmente na parte de som e teve mais algumas modificações. Fez inclusive um esquema lá para conseguir usar em monitor wide, preencher a tela toda. Eu não sei como ele fez aquilo. É um novo modo de texto. Ele fez um novo modo de texto com mais colunas, né? Com mais do que 80 colunas e 640 pixels de largura. Como é FPGA, né? Você pode fingir à vontade e emular um hardware que nunca existiu. Então você tem esse modo de texto bizarro. Eu me pergunto, agora fiquei curioso, será que algum aplicativo de modo texto do MSX é esperto o suficiente para saber que as dimensões mudaram? Você, sei lá, usar um editor de texto? Se você souber explicar na BIOS que a tela está mais larga e você souber aonde você tem que mexer nos hooks do MSX Basic que controlam o editor da tela para
ele saber as dimensões exatas, os programas vão entender. Tanto que o MSX tem programas que se entendem bem em 40 e 80 colunas. E também, né? Isso é o mesmo truque utilizado pelos cartões de 80 colunas de todo mundo. Até o da Gradiente, que é com VDP do MSX, os da DDX, que são com VDP alienígena, e por aí vai. Não, alienígena não, 6845. É Motorola, logo é alienígena para MSX. Ah, sim. Assim, parece-me que, aliás, última novidade, parece que o chip FPGA usado no ACM não está mais disponível para compra. Então o pessoal está começando a ver o que vai fazer a solução para substituir isso nos Zemix e em todos os chips que abastecerão a grande guerra dos Zemix, a grande guerra dos clones de ACM que veremos em breve. Eu acho que nenhum. Não, já que tem um monte de gente copiando o modelo do ACM, e gente, entenda por favor, o original é o ACM, é a saboneteira azul, não é o Zemix Neo, por mais que ele seja legal pra caramba. Mas tem um monte de gente querendo fazer Zemix Neo agora, ou algo semelhante, com placa. É um OCM numa carcaça de Zemix. A grande verdade é o seguinte: se encontrar um FPGA que tenha a quantidade compatível de células, né, como é que eles chamam, e de portas, você consegue utilizar. Porém, isso acontece: o FPGA é capaz de ter uma disposição diferente de portas, então você vai ter que reprogramar o bicho para utilizar essa. Se o código foi bem feito, o cara utilizou variáveis e constantes, né, aquelas boas práticas de programação de não usar magic numbers, para poder rapidamente você trocar, tipo, o pino que vai pro, sei lá, os 4 pinos que vão para a porta de joystick do lado de fora são os pinos 1, 2, 3, 4. Então você muda num lugar e automaticamente muda. Não, você tem que ficar procurando no código onde tem um 2, 3, 4, botar para 8, 9, 10, 11. Mas conhecendo o programador e sabendo que todo programador é, acima de tudo, um preguiçoso. Os brasileiros não suelen programar segundo o padrão. Né? Não, lembrando que o Tsujikawa que fez o código original. O código original do ESE MSX3, que é o original ACM, foi o Tsujikawa, japonês. E ele desenvolveu esse código quando ele estava aprendendo a mexer com a FPGA. Então, assim, tenha medo. Vamos ver que aí eu trabalho pro KDL, né? Que é italiano. Saindo um pouco de ACM, todas essas coisas MSX que não dão futuro. Saindo do ACM e indo pro OCC. OCC. O que é? Vai ver, é ou não é? É OCP, Omni Consumer Products. OCJT. Tá piorando as siglas, hein? Estranho. Não, esse não é. O Commodore 128 já é POD-Jack. Isso aqui seria o Bill Hurd. É o OBH. Eu achei interessante esse projeto do C256, porque assim, a ideia é o quê? Eles projetaram uma máquina que seria uma espécie de um sucessor espiritual do Commodore 64 do 128, mas no sentido do seguinte: vamos fazer uma máquina com 256 de RAM? Não, ela tem 4 MB. Sim. A ideia deles, vamos fazer uma máquina como seria se ela tivesse lançado em 89, e nós vamos usar o máximo possível de componentes discretos. Então o que não der, a gente vai fazer FPGA. Então é como se fosse aquele C65 bombado. A ideia é essa. Não. O C65 de Commodore 64, ele só tinha o nome. Mas ele era para ser retrocompatível. Juan, você como programador e como também engenheiro eletrônico, você sabe que retrocompatibilidade por software não é bem retrocompatível. Ele era passado por software? O Commodore 65 seria compatível com o Commodore 64 com emulação na BIOS, ou seja, não iria funcionar. Assim, nunca saberemos. No 68 já era meia bomba, né? Esse projeto do C256, que é o projeto Fênix, né? Acho que é Fênix, não era o nome? Fênix. Fênix. Detalhe, com F, não é nem com PH.
Phoenix com F. O F ou E. Se é F tem que ser OE. Se é PH tem que ser OE. Não, eu vou ser diferentão. Vou fazer F ou E. Assim, o legal que eu achei desse projeto é o seguinte: quando aparecem projetos de pessoal querendo lançar micros novos, baseado em micros clássicos, tudo, o pessoal, a impressão que dá é que o pessoal quer tirar o atraso, que o micro clássico tem o atraso, entre aspas, do micro clássico para os micros atuais. Então os caras querem fazer uns micros completamente. Vai ter que fazer um MSD octa-core, vai. Fazer aquelas coisas bizarríssimas, não sei o que, né? Dado aí que eu até cito na matéria todos os projetos de MSX3, entre aspas, que aparecem por aí. O que eu achei legal desse projeto é que a ideia dele é fazer uma máquina que seria o irmão perdido do Commodore 64 do 128, um hardware que teoricamente fosse possível ser implementado em 1987, mas sem perder o feeling do 64 do 128. Então o que ele faz de extra, de novo, tipo, tem leitor de cartão SD, tá? Mas ele tem, por exemplo, porta serial RS-232 é serial padrão Commodore. Tem suporte a teclado e mouse PS2, que não é tão extraordinário assim. Entrada e saída MIDI, pronto, aí tem gente que pira. Botaram um PSG junto do CID? Botaram 2 YM3812 junto do CID. Bate? Pra quê? Sei lá, o cara quis botar, né? E um processador a 14 MHz. 4 MB de RAM, uma parte maior de RAM e outra parte para vídeo, um chip gráfico customizado que chega no máximo a 640 por 480, 256 cores. Isso é legal, 2. Então assim, controle de interrupção, controle de DMA. O que eu achei, como eu disse, o que eu achei legal do projeto é que a ideia deles é fazer um hardware que fosse possível em 1987. Fosse plausível pensar. Não é viajado. Não é essas viagens loucas que aparecem por aí. E aí eu falo. É uma máquina honesta, não é uma MSX octa-core, tá bom. Exatamente, não é um MSX montado com hipercubo. Um detalhezinho, que ele está falando do serial CBM. Isso significaria IAC ou aquele pré-IAC dos PETs? Serial CBM pode ser a EE422. Tudo bem que a EE422 é paralela, né? Deve ser uma porta serial. Não é a serial que liga o 1541? IEC. IEC, é isso aí. Então assim, eu achei o projeto interessante, o gabinete impresso em impressora 3D, eu achei legal, achei interessante, acho que vale a pena mostrar, e eu espero que o projeto dê certo, né, porque eu acho que vale a pena esse. É uma máquina assim, sem essa viagem na maionese galáctica que a gente vê por aí. Parece uma coisa muito bem projetada, muito bem definida, muito existindo, muito atrativa e o tipo da coisa que o entusiasta vai querer comprar, só falta andar, tomara que ande. Lá no fórum vocês vão encontrar algumas imagens, uma coisa já de um gabinete impresso, inclusive, os componentes, chips da MOS, tudo. Tem algum material lá no site deles. Vale a pena depois dar uma olhadinha. E para a próxima notícia, vamos nos virar para a Meca, que o Moezinho está mandando que nós nos ajoelhemos e leiamos o guia do MSX, não é, Ricardo? Pois é, essa história foi o seguinte, eu comentei, quando foi? Maio, uma matéria sobre o guia do MSX árabe, que foi lançado por um grupo de usuários de MSX dos Emirados Árabes Unidos, um guia sobre o micro, de 84 páginas, que saiu lançado num evento semelhante a uma Comic Con que tem lá em Dubai. Eu achei interessante. Mas é uma coisa moderna, né? Não é da época. Não, o guia é moderno. É 84 páginas o guia. E aí eu parei, olhei assim, interessante esse negócio, vou dar uma olhada. Eu comecei a procurar. A partir de lá comecei a olhar, procurar alguma informação. Aí descobri que tinha venda uma loja de retro gaming em Dubai. Fui lá procurar, vi que eles têm de MSX. Tem um catálogo, não sei o que. Peraí, eles têm um Zanac. Aí eu parei, olhei assim, cocei o queixo, meu Deus, eles têm um Zanac. Momento banana. Pra quem não sabe, o Zanac é o clássico jogo de nave da Pony Canyon. A publisher é a Compile. A publisher é a Pony Canyon, quem fez foi a Compile, né? Isso aí. É assim, cartucho do Zanac, quando aparece pra vender em leilão no Japão, é coisa na base, coisa na base dos R$1.500. Boxes nunca vi completo na caixa o Zanac de MSX1. Foi autografado pelo Steve Jobs? Cara, o Steve Jobs e o Kojima juntos, né? Que tá mais caro que o Metal Gear 2. Aí eu encontrei um Luzi lá, eu falei, cara, eu quero comprar esse cartucho. Eu vou comprar esse cartucho. Então. Mais caro que o Zanac, só o Aleste. Não, eu acho que o Aleste perde. Eu já vi a Aleste o Zanac mais caro. O Zanac completo, a última vez que eu vi um Zanac completo no Japão era coisa de R$2.500. É porque
Porque tu não acha o Aleste. O Aleste, dificilmente tu vê um Aleste completo. Sim, é o que eu sempre falo. O pessoal reclama de jogo da Konami que é caro. Vai ver jogo da Compile. Jogo da Compile MSX, então nem se fala. Mas aí o que acontece? Aí eu contactei a loja, tratei tudo pelo WhatsApp com eles, e Memórias Notícias vão ter informações lá. Comprei 2 catálogos, um veio para mim, outro foi para o Rogério Bellarmino. Comprei esse cartucho, comprei um Kibert na caixa sem manual, mas é um Kibert a versão europeia, caixinha pequena. Ainda vem mais um cartucho, mais 2 cartuchos para 2 dos Fudebas aqui presentes. Opa! Um tá aí, o cartucho. Aliás, eu achei o cartucho, tá, João? Tá aqui, já olhei para ele. Não foi parar na bolsa sem visibilidade. Ainda bem. E o outro cartucho é um Road Fighter que vai pro César. Então a gente fez a encomenda, encomendamos, mandamos veio rápido, veio por MS, foi tributado, tomamos na cabeça, beleza. E chegou a caixa aqui, e aí a primeira matéria... Você vai falar o título do título do jogo do João, não? Earth Defense Force pra Super Nintendo. Ah, pronto. Ah, porque não era de MSX, tá bom. Não é de MSX. Não era de MSX. Então, veio 2 catálogos. Eu nem entrega, pode ir no lixo. Ah, não. Qual é? Então, foi entregue a primeiro post. Não é como foi falando como foi o processo. E aliás, tem um comentário do Alexandre Tabajara me cobrando que eu tenho que contar a história do Paxson. Então eu espero que eu conte em breve, narrar toda a história. A aventura foi trazer o Paxson. Mas a história ainda tá acontecendo, né? Ela não terminou. Tem o epílogo do teclado. Tá, precisa mexer, eu preciso arrumar o teclado dele. Você comprou aquele teclado que eu falei, que você já tava de olho nele? Não, porque o tonto aqui esqueceu de dar o lance. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Eu já tenho um teclado, eu queria comprar o teclado pra trocar o miolo. Eu já tenho um teclado, só que eu esqueci, perdi e não dei o lance. E aí depois eu fiz um post com uma série de fotos que eu fiz do catálogo, do guia MSX árabe. Então eu fui lendo o guia com o celular na mão e fui vendo coisas que eu achava interessantes e tirando fotos. Então eu fiz uma seleção de fotos no site, comentando as coisas que eu tinha visto, né, no nosso post, mas tem um meu álbum no Flickr que tem, acho que são 16 ou 20 fotos que eu tirei sobre o catálogo. O catálogo é bem abrangente. Ali a opção da Tecnobytes tá aparecendo no deve ser uma matéria, não sei se é matéria ou não, está com cara de matéria. Tem a placa de rede Opsonet da Tecnobytes e tem a PowerGraph Lite. Tem o WebMSX, o emulador do Paulo Pessim. Tem tem no mapa do mundo, montando as comunidades. A comunidade brasileira está destacada lá, mas a comunidade argentina não está. Claro que não está eliminada. Ela foi eliminada, né? Contexto, ouvintes. Este podcast está sendo gravado full disclosure entre as oitavas de final e as quartas de final. Não sabemos o que raio vai acontecer com a seleção brasileira, mas por favor nos permitam este curto momento de poder zoar com os argentinos em geral e com o Messi em particular. Porque, como esse não é um podcast sobre Copa do Mundo... Mas enfim, Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta, então... Isso, oi da cara preta. Mas o Juan... segue o jogo. Mas o Juan, mas seus primos não torcem por Barcelona, não? Não, tem gente da minha família torcendo pelo Real Madrid, mas eu não dou muita mínima para a seleção espanhola, não. Ah, tá. Enfim, então, segue o jogo aí, Ricardo. E aí, mais um motivo para você odiar o Messi, então, né? Real Madrid... rival do Barcelona. Eu quero que o Real Madrid morra. Seleção espanhola boa, foi só da Copa de 38, ponto final. Então no guia tem o ACM, tem ZMixNel, tem uma lista das máquinas vendidas no mercado árabe, alguns equipamentos que eu não conhecia. A SpectraVid vendeu máquina lá localizada para o mercado árabe, inclusive MSX2 tá na etiquetinha lá pelo menos. Então assim, eu fiz uma passagem pelo guia. Um guia, não foi barato esse guia, ele é muito bonito, material de excelente qualidade, papel, tudo, 84 páginas, ficou bem grande, mas é um guia, mas o material ficou bem caro, mas ficou muito bacana, tá? Muito bacana. Então foi uma sequência de fotos e alguns comentários. Posso apenas tecer um comentário aqui rápido, o seguinte,
atendendo ao conselho do próprio advogado, o Ricardo ele não vai falar o valor do guia. É isso? Não, acho que pode falar. Do guia pode, não pode do Zanac. Ah, é? Não, o guia deve ter custado com o imposto fazendo o ratatá. O guia deve ter me custado algo em torno de R$120. Acho que contando tudo, frete. Sim, imposto, tudo lá. Então, por exemplo, ele tem, por exemplo. Oi? Tributou, né? EMS. O cara mandou por EMS. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, Cláudia, não tente nem saber quanto foi o cartucho do Zanac. Isso! Promete mesmo. Porrada! Nos caras não fazem nada! Porrada! Nos caras não fazem nada! Tem uma matéria, inclusive, sobre Retrobrite, e o cara usou fotos de um Commodore 64, no finalzinho. Tem a foto do pessoal da comunidade, tem um cara lá com a camisa MSX, azul, padrão, né? Tem a foto do pessoal da comunidade de software, tem uma lista grande dos softwares produzidos lá no mercado árabe, tem muita coisa, eu não sabia que tinha tanta coisa. Tem o vídeo, tem até foto do vídeo do vinheteiro, tocando música de MSX. Ricardo, considerando que pouca gente sabe que os russos chegaram a fazer um clone do Norton Commander para MSX-DOS. Verdade. Tem a famosa foto do monumento em homenagem ao Alamiah no Kuwait, que tem aquele MSX da Yamaha gigantesco. Monumento MSX desconhecido. Muito maneiro isso, e cara, eu custei pra acreditar que aquilo lá era verdadeiro, cara. Eu não falei, não, isso aí é computação gráfica. Fizeram montagem bem feitinha no Photoshop. Isso é um usuário MSX-zero trollador. Eu custei pra acreditar que aquilo era verdadeiro, cara. Como diria Juninho da Van, é tudo computador. Tudo computador. Então, assim, aí eu não traduzi nada do guia ainda, gente. Não resolvi pegar o Google Translate pra sair traduzindo, mas tem muita coisa, muita foto, material muito. Meu árabe não tá afiado, não, Habib? Não Habib mesmo. é turco. Habib é turco? Não. Os egípcios também usam essa palavra. Quem foi dono daquilo tudo durante um bom tempo? Ah, tá. Ué, mas eu acho que muita gente usa. E aí, vamos para a última notícia dessas das notícias que abalaram o mundo? Vamos. Heavy metal, quer dizer, bare metal. Bare metal. Heavy metal? Não, heavy metal. Você programa para Raspberry Pi? Já fez programa para Raspberry Pi? Já experimentou fazer programa para Raspberry Pi sem sistema operacional? Acesso direto ao hardware? Que nem se fazia com o computador das antigas? Pois é. Você pode fazer isso pro Raspberry Pi. Tem uma bibliotecazinha muito legal chamada Circle, que permite você fazer programas que entram direto no Raspberry Pi. E este camarada aqui fez um emulador de ZX Spectrum, usando essa biblioteca. Esse camarada você? Não. Este camarada que se chama... Qual é? Juan Carlos... Não fui eu. Eu não tenho competência suficiente para fazer um emulador. Não fui eu. José Luis Sainz. Ah, é parente. Ah, tá. Entendi. Eu nem sei se ele é espanhol. Acho que é assim. Eu lembro, o post veio de um site espanhol. Eu acho muito provável que seja espanhol por causa da força que o Spectrum tem no mercado espanhol. Pois é um trabalho que ainda está em progresso, né? Inclusive, recentemente, ele implementou o som saído a partir do HDMI. E aquele negócio, né? Ele entra instantaneamente, né? Porque não tem o overhead, todo aquele overhead de carregar o sistema operacional. E fica muito interessante. Você dá até margem a alguma mente artesanalmente mais criativa fazer um ZX Spectrum, se não Next, né? Um ZX Spectrum Sideways aí, né? Fazer uma caixinha. Ou pegar o arquivo aqui e adaptar pra fazer um MSX. Tem gente já pedindo, tem gente falando, podia fazer. Quando a gente falar pro cara, vai lá, faz aí. Eu ia adorar se tivesse um. Eu falei, que bom. Só vi o cara dizendo, que bom que você ia gostar. Você podia fazer, né? Eu fiquei com vontade de pegar essa bibliotecazinha pra experimentar. Não o código do emulador, mas essa biblioteca, a Circle. Fiquei muito curioso. Bem, vamos então passar pros comentários. Pro comentário. Pro comentário, né? Nós fazemos o episódio 87, que é o nosso tradicional episódio de What If do ano. Mas em compensação é o comentário. Nós fizemos o episódio de What If sobre a Tandy. Nós só tivemos comentário pela primeira vez em muitos anos, talvez a primeira vez na história, nunca antes na história desse podcast, teve um episódio que saiu sem comentários. Então nós só tivemos comentários na parte A do episódio e um comentário, mas também tivemos um comentário de mestre
Gessel Assunção. E ele disse, sobre o que a gente falou sobre a questão da Tandy, né? Ele disse, eu acho que a morte do Charles Tandy no fim de 78 teve um impacto bem maior na história do TRS-80 que as regras do FCC. Aí é caso para parar e pensar. A gente pode comentar, ele havia prometido um cargo de vice-presidente pro Don French, mas assim, infelizmente ele veio a contrair óbito, né? Ele faleceu, não pôde cumprir a promessa do cargo de vice-presidente, e os que ficaram lá, tipo assim, a promessa era publicida, né? Assim, realmente foram contra, falaram lá que não ia ter nenhum punk no board da empresa, né? E por isso que ele acabou saindo da Tandy depois disso, né? Foi tocar o projeto de portar o CPM pro TRS-80. Uma chatice na época que ele conta que também, se não dá pra prever o futuro, né? O Don French, ele fala que o próprio Bill Gates convidou ele para trabalhar na Microsoft. A Microsoft ainda tava ali era vizinha da MIT nessa época, mas o Bill falou o seguinte, estamos com pouca grana, você topa ação? O cara tava com problema de saúde na família e preferia dinheiro, então a minha parte era dinheiro. E aí não rolou. E deve ser por isso que não tem mais comentários. Eles ficaram na Terra Alternativa na qual Charles Tandy sobreviveu e cumpriu a promessa. Pois é. O que significa que o Retrocomputaria dessa Terra Alternativa em que Charles Tandy sobreviveu e cumpriu a promessa é quem vai ler os comentários. Todos 3 horas de Repórter Retro só para ler comentário. Só para terras alternativas no qual Charles Tandy morreu, né? O que aconteceria se Charles Tandy tivesse morrido? Exatamente. E eu tenho cavanhaque. Ou melhor, eu não tenho cavanhaque, porque nesse momento eu estou com cavanhaque. Porque lembrar que tendo cavanhaque, bigode de cavanhaque. É porque tá na Terra Maligna. Isso. E o Giovanni Alternativo usa a camisa de futebol, de time de futebol, né? É verdade. Enfim, antes de pensar que ser o César Alternativo, vamos encerrar esse episódio? Mas temos que falar de um evento que estará. Perdão, distorção temporal. Não, ele já aconteceu. No momento que vocês estiverem ouvindo, ele já aconteceu. A terceira edição da CCCP, né, Campinas Classic Computer Party, aconteceu nos dias. Peraí, deixa eu pegar a folhinha aqui. Nos dias 21 e 22 deste mês. Essa semana passada. Correu bem. E no próximo Repórter Retro, ou no Retro Computaria, vocês vão ficar no próximo Retro Computaria, vocês ficaram sabendo o que aconteceu. Mas não se preocupem, vocês do futuro, porque nós do passado estaremos convidando vocês do passado antes do evento acontecer. Sim, nós somos chatos. Então é isso, vamos encerrar? Vamos. Voltamos na semana que vem. Nada mais pra falar. Então, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Aquele abraço, pessoal. Obrigado por nos ouvir. A gente se vê, ou se viu, ou se verá na CCCP. Até mais. Gente, até mais. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.